Olá pessoal, nós estamos em mais um capítulo do livro Ministério do Espírito Santo. Caso você não acompanhou desde o primeiro, você pode acessar o link que está aqui na descrição e clicando nele você vai acompanhar o estudo do livro O Ministério do Espírito Santo, certo? Hoje na página 62 nós vamos falar o homem natural e o homem espiritual. Embora o planeta esteja povoado de gente, a Bíblia nos apresenta apenas dois tipos de pessoas: o homem natural, que é aquele que não nasceu de Deus, e o homem espiritual, aquele que foi regenerado e se tornou uma nova criatura. Cada habitante da Terra se enquadra numa ou noutra classificação. Não existe outra alternativa, como está escrito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural simboliza o primeiro Adão, que é a alma vivente. Por ser alma vivente, a sua natureza herda a imagem dos seus antepassados, seja na aparência física, seja na semelhança emocional, como o jeito de ser, as manias, o temperamento, o modo de viver, enfim. O homem natural adquire um pouco do caráter ou do DNA dos seus antecessores. Já o homem espiritual foi gerado pelo Espírito Santo, por isso simboliza o último Adão, que é Jesus Cristo, o Espírito vivificante. E por causa dessa regeneração, essa pessoa recebeu uma natureza espiritual conforme a natureza divina do Senhor Jesus. Isso significa que ela não carrega mais a imagem do pecado e da desobediência oriunda do primeiro Adão, mas a imagem e a semelhança do último Adão, a testemunha fiel e justa do Pai. Em outras palavras, quem nasceu de novo manifesta o seu viver diário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem natural não entende a vontade de Deus, por isso não aceita, a ponto de achar que o Espírito e os valores ensinados na sua palavra são uma loucura, uma tolice. Quem já não ouviu alguém discordar da Bíblia ou dizer como Deus deveria ser ou agir? Isso acontece porque essa pessoa não tem a capacidade intelectual, mas por falta à sua mente a capacidade espiritual. Por outro lado, aquele que é espiritual tem entendimento, pois o Espírito Santo ensina tudo o que ela precisa saber. Enquanto um vive para si mesmo e para o mundo, o outro vive para agradar a Deus. Outra nítida diferença entre essas duas naturezas é que a pessoa que não nasceu de Deus depende de informações que recebe do seu exterior, para que possa acreditar em algo e entender. Afinal, ele não consegue aprender senão pela compreensão natural. Já aquela que foi regenerada não tem a sua vida fundamentada nas informações, ou na informação secular, ou no entendimento intelectual e humano, e sim na fé. Ela é privilegiada porque seu ensino não vem de fora, mas de dentro. Ela tem o Espírito Santo, a fonte da sabedoria, morando no seu interior. Portanto, fica claro que não tem como fazer o homem natural entender o homem espiritual. E não há como conciliar relacionamentos entre pessoas como naturezas incompatíveis. Pessoal, então esse é o estudo de hoje da página 62, como o título Homem Natural e o Homem Espiritual. São duas pessoas totalmente diferentes. E quando o homem natural ele desperta o desejo de nascer de novo, então ali vai entrar um conflito, vai entrar confusões, ele vai ter que abandonar aquele achismo, ele vai ter que abrir mão do que aprendeu no passado para poder ter um encontro com essa nova criatura. Muitas pessoas elas não querem abrir mão porque elas têm dúvidas, dizem que crê, mas na hora de decidir a vida elas não creem. Por isso, toda pessoa quando ela chega na igreja, ela já tem a imagem do primeiro Adão, a imagem da alma vivente, que é uma pessoa de emoção, emotiva. Ela perde para as suas emoções, seja emoções de fragmentos sentimentais, ou uma emoção explosiva, ou também uma pessoa que ela vive pelo sentimento.
ela tem uma personalidade, tem um jeito, é o perfil humano dela. Porém, já o segundo Adão é diferente. Por que é diferente? Porque o próprio DNA de Deus está dentro dele. O lado físico continua, mas o lado interior já é totalmente contrário do que é aquela pessoa. Você deseja ser uma pessoa espiritual? Então busca as coisas do Espírito. Começando por esse livro, leia desde o primeiro capítulo. Depois leia alguns livros, começando pelo Novo Testamento e Antigo Testamento. Um capítulo do Novo e 2 capítulos do Antigo Testamento, todo santo dia. E você em um ano vai conseguir meditar e compreender toda a palavra de Deus. Envolva com jejuns, orações, buscas, às quartas-feiras na igreja, aos domingos também na igreja. Comece a se envolver também em ajudar quem está aflito, quem está desesperado, quem precisa de ajuda. Você vai se envolvendo com as coisas espirituais, então você vai recebendo coisas espirituais. Muitas das vezes a pessoa ela deixa de receber algo espiritual por uma oportunidade que ela deixou de ir, como uma reunião de quarta, uma reunião de domingo. E ali, com o passar do tempo, ela pode ter até um cargo, uma função dentro da igreja. Mas lá na frente, essa pessoa ela vai manifestar a velha criatura. É aquela mesma pessoa que ela não vai concordar, que ela não vai aceitar, que ela vai esfriar, que ela vai dizer assim, olha, eu não sei mais, eu não consigo, acho que Deus não me quer, Deus não me honra, não acontece isso, etc. A ponto de se sentir incomodada estando no meio de quem está na fé. Olha como é que pode acontecer uma pessoa a ponto de não ir mais na igreja porque se sente incomodado ou incomodada com terceiros, com pessoas, com outras pessoas. Às vezes, especialmente a uma pessoa ou a outras pessoas. Por que isso? Alma vivente, sentimento, emoção. E uma vez que a pessoa vive por essa fé, ou melhor, por esse sentimento e não pela fé, então a pessoa sempre vai ficar parada, estagnada no mesmo lugar. Entra ano, sai ano e a pessoa fica ali. Ou seja, natureza do primeiro Adão. Da mesma maneira que ela chegou na igreja, apenas foi curada, apenas foi liberta, mas não conseguiu nascer de novo. Então, é praticamente a mesma natureza de como nasceu ou antes de ter chegado na igreja. Você só pode morrer uma vez fisicamente, mas se você morrer espiritualmente, a segunda morte, então você não tem mais salvação. Ou você nasce 2 vezes, nasceu da sua mãe e nasceu de Deus, então você vai morrer só uma vez, que é fisicamente. Não vai morrer segunda morte. Mas se você nascer só uma vez e não nascer de Deus, fique certo, você vai morrer 2 vezes. Nasceu uma, morre 2. Nasceu 2, morre só uma. Deu para entender? Nasceu de Deus, aliás, nasceu da mãe e nasceu de Deus, 2 nascimentos. Vai morrer só uma vez, que é a morte física. Isso é certo. Agora, se você nascer só uma vez, não nascer de Deus, pode ter títulos de pastor, obreiro, evangelista, qualquer outro grupo, vai morrer 2 vezes, fisicamente e a segunda morte. Escolha, ainda dá tempo. Deus abençoe.